É, cagar perna abaixo. Escorrendo caldinho. Dipirona que cura tudo, rapaz. Não é paracetamol, não. E aí? Vamos lá, então? Let's go, let's go. Let's go. Bem, então, vamos relembrar a semana passada, porque a gente vai precisar pegar o fio da meada aqui, e hoje a gente vai, eu vou precisar muito da abstração de vocês, muito mais do que o normal, né? E é um assunto que não tem em livros de ensino médio. É um assunto um pouquinho mais avançado, vamos colocar assim, né? Ah, professor, não é cobrado? Então, é cobrado sim, mas os livros não estão trazendo isso mais, não sei por quê. Isso vai ser muito útil, essas ideias aqui vão ser muito úteis lá para o terceiro ano, quando a gente for falar de química orgânica. Espero que a pandemia tenha terminado até no terceiro ano, quando vocês, né, quando vocês chegarem no terceiro ano, ou espero que não tenha outra pandemia, né, que pode acontecer também, mas espero sinceramente que a pandemia termine antes de vocês chegarem no terceiro ano. E lá no terceiro ano, quando estuda química orgânica, né, que é a química do carbono, a gente fala um pouquinho, a gente volta a falar um pouquinho sobre esses conceitos aqui. Então, o que a gente tem falado aqui, né, pessoal? A gente falou de muita coisa já, né, que é assunto da nossa próxima avaliação, né, da última avaliação aí, antes das férias. Nós começamos a falar de ligações químicas, depois falamos de ligação iônica, né? Vocês fizeram exercícios, problemas, a gente falou, né, da teoria do octeto, montamos compostos iônicos, formulamos compostos iônicos, falamos das características dos compostos iônicos, né? Que são todos compostos que nos rodeiam aí, né? Depois, falamos sobre entramos e dividimos a ligação covalente, né? Então, ó, ligação química a gente meio que separa, né? Ligação iônica, coloca lá numa prateleirazinha. Ligação covalente, coloca em outra prateleira. Ligação metálica. A gente divide aí em tipos de ligações, né? A ligação iônica é um tipo de ligação no qual um átomo gosta de doar elétron, o outro gosta de receber elétron. Na ligação covalente, não. É uma ligação onde ambos, né? Gostam de ganhar elétrons. Então, é uma ligação que é feita essencialmente entre dois ametais, né? Dois ametais. E Ou essa um ligação ametal. de valência é o quê? Oi? A ligação de valência, ela é o quê? Então, é isso que nós vamos falar agora. Exatamente isso que eu vou falar com vocês agora. Eu estou só recapitulando aqui a ligação covalente, porque na aula passada a gente formulou compostos, né? A gente formulou compostos com base em uma teoria. A ligação covalente, ela se baseia em algumas ideias. Quais são as ideias? Né? Uma ideia é a teoria do octeto, né? Que é a teoria mais simples de todas. Qual é a teoria do octeto? Ela diz que, para um átomo se estabilizar, né, ele se liga atingindo uma configuração eletrônica parecida com os gases nobres, ok? Essa é a teoria do octeto, a teoria mais difundida, a teoria mais conhecida por todos. No entanto, não é a única teoria. O que são teorias? Teorias, como o nome diz, são um conjunto de informações para te provar ou para mostrar que uma determinada situação ela é coerente com a realidade, por exemplo, né? Então, a teoria do octeto é uma das teorias que explica, né? Opa, deu uma bugada aqui. É uma das teorias que explica a ligação covalente. Também a ligação iônica, por que não, né? É uma das. Nós vamos voltar aqui lá no iníciozinho da nossa discussão de ligações químicas. Por que um átomo se liga? Um átomo se liga para adquirir uma estabilidade. Não é isso?
Isso que a gente discutiu lá no início, o átomo se liga para ele se estabilizar. Só eu não entendo isso. Por que o átomo se liga? Bom, é o seguinte, um átomo, antes de ligar, ele tem uma energia muito alta, depois que ele liga, a energia dele baixa. E baixando a energia, ele fica estável, né? Então, uma das teorias que eu estou dizendo aqui que explica essa estabilidade é a teoria que a gente viu, que é a teoria do octeto. Só lembrando, né? Como é que funciona a teoria do octeto? Eu tenho carbono, por exemplo. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, né? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Pessoal, como é que a gente sabe que ele tem 4 elétrons na camada de valência? Lembra, né? Ou a gente faz a distribuição eletrônica, né? Um S2, 2S2, 2P6, tá? Ou a gente vai lá na família onde está o carbono. O carbono está na família 4A. Esse 4 aqui indica o número de elétrons da camada de valência, né? Os 4 elétrons que a gente representa com uma bolinha aqui, um xizinho, qualquer coisa que você quiser desenhar. Então a gente diz que o carbono é tetravalente. É tetravalente. O que significa ser tetravalente? Significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Tetra, né, de 4, né? 4 elétrons na camada de valência. Para ele atingir o octeto, né? Para ele atingir o octeto, ele precisa de mais quantos elétrons? Bom, se ele tem 4, ele vai precisar de mais 4 elétrons, né? Portanto, por exemplo, ele vai fazer o compartilhamento de elétrons, né, com outro átomo. Nesse caso, eu estou mostrando aqui o hidrogênio, nesse caso, mas poderia ser qualquer outro átomo, cloro, né, por aí vai. Só relembrando aqui como é que a gente desenha, né, esse compartilhamento de elétrons, é isso? Ó, os 4 elétrons. Aí tem o hidrogênio aqui, ó, por exemplo. Mais um hidrogênio. Aí eu teria essa molécula aqui, ó, né? Que molécula é essa? Uma molécula muito conhecida, chamada de metano. Que é o CH, H e H. Mais conhecido como CH4. Oi? Tem uma dúvida. Lá nos exercícios, tinha um lá que dava a polaridade da molécula. Aí, qual que é a relação entre ligação covalente e polaridade? Que eu vi que quando a ligação é covalente, a molécula é apolar. Ah, sim. Tem um dos itens do exercício pede polaridade, não é isso? Sim, isso mesmo. Não, na verdade, não precisava nem de fazer, porque polaridade é um assunto que a gente vai ver na sequência, tá? Mas a polaridade tem a ver com... A polaridade tem a ver com ter... Na molécula existe uma região com muito elétrons e uma região com pouco elétrons. Quando isso acontece, uma região com muito elétrons e uma região com pouco elétrons, a gente diz que a molécula é polar. Mas vamos deixar isso mais para frente. O próximo assunto ainda é geometria molecular e polaridade. Como está tudo misturado lá nas questões, às vezes um item pede para montar a estrutura, na letra B pede para calcular a polaridade. Aí, por enquanto, não é para fazer esse tipo de problema, não. A gente vai falar ainda sobre polaridade, sobre geometria molecular e sobre polaridade, tá? Mas aí tem alguma relação, tipo assim, se a molécula for ligação covalente, é apolar. Se for iônica, é polar. Tem alguma coisa assim? Tem, na verdade tem, sim. Todos os compostos iônicos são polares por natureza. Por exemplo, NaCl. O NaCl, ele já é apolar por quê? Porque o sódio forma um cátion e o cloro forma um ânion. Então eu tenho um polo aqui, ó, naturalmente. Então os compostos iônicos, sim, todos eles são polares. Nos compostos covalentes, para eu descobrir se é polar ou apolar, a gente tem que ver pela geometria molecular. Aí é um pouco mais complicado. Mas assim, composto iônico, você pode bater o pé assim, afirmar. Todos os compostos iônicos são polares. Já os compostos covalentes, depende, tá? Bom, está entrando uma coisa que eu não queria aqui, que é já na frente já, mas vamos lá. Aqui eu mostrei, ó, pessoal, aqui, ó, isso relembrando a aula passada, né? Eu mostrei a fórmula eletrônica, né? O que é a fórmula eletrônica? Quando a gente coloca os elétrons e coloca isso aqui, ó, do compartilhamento, né? Isso aqui marcando o compartilhamento. O carbono, que tinha 4 elétrons, agora tem 4, 5 aqui, ó, do hidrogênio, 6 do hidrogênio, 7 e 8.
Então ele está com 8 elétrons, atingiu o octeto, né? Por isso que na natureza o carbono ele faz 4 ligações. A gente encontra só compostos de carbono com 4 ligações. É o caso aqui do metano, ó, do gás metano, que é o CH4 que eu acabei de desenhar para vocês, né? Bom, essa é uma teoria, que é a teoria do octeto. Então eu usei a teoria do octeto para explicar uma molécula que existe. Só que existem outras teorias para explicar aqui a ligação covalente. Uma teoria que eu quero falar com vocês hoje é uma teoria chamada teoria da ligação de valência, que foi desenvolvida pelo químico Linus Pauling, ok? Teoria da ligação de valência, ou chamada também de TLV, teoria da ligação de valência. É uma teoria um pouco mais avançada. Existe uma outra teoria chamada teoria do orbital molecular. Isso aqui, ó, só em cursos superiores, né? Curso de graduação. Quem for fazer, por exemplo, na área de química, na área de engenharia química, na área de biomédicas, farmácia, por exemplo, vai estudar a teoria do orbital molecular, que é uma teoria também para explicar o quê? A ligação covalente. Então, na teoria do octeto, né, da semana passada, a gente desenhou algumas moléculas, né, fez o desenho de algumas moléculas, a gente mostrou aquela ligação dativa, né, fizemos alguns exercícios, desenhamos moléculas um pouco maiores, que é o caso aqui de ácidos, né, do ácido sulfúrico, aqui do ácido nítrico, que a gente desenhou na última aula, aqui um composto, né, que tem ligação iônica e covalente ao mesmo tempo. E aí nós vamos começar a falar agora, retomando, falar da teoria da ligação de valência, mais conhecida como TLV. Professor, por que tem teorias além da teoria do octeto? Por que existem essas teorias? Porque é o seguinte, nem todos os compostos obedecem à teoria do octeto. Eu tenho alguns compostos na natureza, alguns compostos aí que existem, que a gente sabe que existem, né? Por exemplo, a gente falou na aula passada, né? Esse cara aqui, ó, SF6, é um gás, né, chamado hexafluoreto de enxofre. Esse cara aqui, o enxofre está fazendo muito mais ligações do que deveria fazer. A teoria está expandindo a teoria do octeto. É o octeto expandido que a gente chama, né? A teoria do octeto não explica essa molécula. Estou dando um exemplo de vários, tá, pessoal? Essa molécula aqui é uma molécula que foge, é exceção à teoria do octeto. Eu tenho essa molécula aqui, ó, PCl5, que foge à teoria do octeto. Eu tenho BeCl2, que foge à teoria do octeto. Boro com flúor, que foge à teoria do octeto. Então, eu preciso ter teorias mais modernas, vamos dizer assim, teorias que possam explicar, além do que explica a teoria do octeto, explicar outras moléculas diferentes, né? Por isso que surgiu a famosa teoria da ligação de valência, chamada, mais uma vez, de TLV, tá bom? Então, a gente vai usar aqui, voltar um pouco para falar da teoria da ligação de valência. Alguma dúvida aí para a gente recomeçar, então? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu vou precisar muito da abstração de vocês, porque requer muita visualização, e como a gente não tem... Eu não estou na sala de aula, e eu tenho os modelos lá no laboratório para mostrar, ficaria muito mais fácil, mas eu vou tentar aqui fazer na forma, soltar um vídeo aqui de vez em quando, tá? Mostrar para ficar mais claro isso. Então, olha só. Vamos voltar um pouquinho lá na teoria atômica e falar dos orbitais atômicos. O que são orbitais atômicos? Só relembrando lá no finalzinho dos modelos atômicos, a gente falou o seguinte: a gente não consegue dizer aonde o elétron se encontra. Mas existe uma região no espaço, isso tudo por cálculo matemático, ou seja, tudo teórico isso. Existe uma maneira
teórica de se imaginar aonde a gente encontra o elétron de um átomo. Essa região onde a gente encontra o elétron do átomo, a gente chama de orbital. Então, o orbital é a região onde encontramos o elétron. Vamos colocar assim. Ou onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima, né? Isso dado por Heisenberg, né? Que disse, o chamado princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível você identificar ao mesmo tempo a velocidade e a posição do elétron. Ou seja, em outras palavras, você nunca vai saber onde o elétron está. Mas pelo menos você sabe a região onde esse elétron está. A região espacial tridimensional é chamada de orbital, né? E no átomo são alguns orbitais. Esse aqui é o orbital S, né? Que é um orbital esférico. O orbital S. Sendo que o orbital S, máximo 2 elétrons nessa região, né? Que a gente desenha na forma de um caixotinho, né? Assim, ó. Caixotinho. Aí eu represento um caixotinho para cima, uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Essa setinha para cima e para baixo são chamados de spin. Spin, do inglês, significa giro. O que seria o giro? O elétron, como são 2 elétrons, né, dentro dessa região, um elétron gira num sentido e outro elétron gira no sentido contrário. Por isso que a gente desenha uma setinha para cima e uma setinha para baixo, ok? Então, um gira no sentido, o outro gira no sentido oposto, né? Por que isso acontece? Porque se os dois girarem no mesmo sentido, isso precisa muito energeticamente. Isso tem a ver com o campo eletromagnético, né? Então a gente desenha assim, né, um caixotinho e mostra uma setinha para cima, uma setinha para baixo, ok? Sendo que essas setinhas indicam os 2 elétrons dentro desse orbital. Então o orbital S, né, é um orbital que tem um formato tridimensional específico. Dentro dessa espacial estão contidos os 2 elétrons. Não é que é uma bola, tá, pessoal? Não é uma bola. Nessa região espacial é que pode estar o elétron, tá? Alguma dúvida? Tá cortando o áudio? Ai, ai, ai. Pode ser minha net aqui. Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui. Sei. Bom, esse é o orbital S, que é um orbital esférico. Um orbital esférico, né? Tem um formato esférico. Esses daqui, ó, são os orbitais, esses 3 aqui, ó, são os orbitais que a gente chama de orbitais P. São 3 no total. Chama de PX, PY e PZ. Cada orbitalzinho desse suporta no máximo 2 elétrons. Então vai dar um total de quantos? Vai dar um total de 6 elétrons. Então por isso que a gente coloca assim, ó, P6, né? Como é que a gente representa isso? Para não precisar ficar desenhando esses orbitais, a gente coloca no caixotinho. Né? Coloca no caixotinho. 1, 2, 3 caixotinhos. Cada caixotinho, no máximo, 2 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6 elétrons. Professor, e se for P5, como é que ele fica, né? Aqui seria o P6, ó. Tira o de baixo, não é? Você vai tirar o último elétron que você colocou, né? Que seria o de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ficou faltando esse aqui, ó. Nesse eixo aqui, por exemplo. Eu falo eixo porque cada caixotinho desse seria um lóbulo, um desenho desse, ó. Tá?
Ô, professor, tem uma ordem de botar as setas aí? Tem. É assim, ó. A gente nunca pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Por quê? Eu tô colocando 2 elétrons com o mesmo spin. Isso tá errado. Então, eu tenho que colocar um elétron com spins contrários. Segundo, eu tenho que distribuir o máximo possível nos orbitais. Se eu tiver o P2, por exemplo, seria assim, ó. P2 seria assim. P3 seria assim, ó. 1, 2, 3. Aqui seria o P5. Então, primeiro você bota todas as setas para cima e depois para baixo. Isso, depois você retorna e coloca todos para baixo. Isso aí, exatamente. Tá bom? Bom, aí eu quero... Bom, eu só tenho aqui um videozinho também mostrando aí de forma tridimensional como é que seria o formato aí desse orbital, né? Os eixos X, Y e Z, tá bom? Lembrando que, né, nos eixos tridimensional, né, os eixos são X, Y, Z, né? Para mostrar exatamente a configuração desses 3 orbitais. Então, eu tenho esse orbital nesse eixo, tenho esse orbital aqui nesse eixo e tenho um orbital aqui no eixo transversal. Cada um aqui a um ângulo de 90 graus, né? Cada um dos lóbulos está a um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, ó, seria um orbital, o segundo orbital e o terceiro orbital. Sendo que cada orbital desse suporta no máximo 2 elétrons. Total, 6 elétrons. Firmeza? Até aí tudo bem? Isso é bem teórico, tá? Bem abstrato. Aí está o grande detalhe da teoria da ligação de valência, tá? Eu vou falar para vocês. Aqui estão os orbitais D, o desenho dos orbitais D. São quantos orbitais D? São 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Então, que a gente coloca assim, ó. Coloca no caixotinho. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Cada orbital suporta no máximo 2 elétrons. Isso não vai mudar. Então, ficaria, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Volta. 6, 7, 8, 9, 10. Chamado de D10, não é isso? D10. E aí que está a grande pergunta, né? Em que a TLV se baseia, afinal? Ô, Fabieri. Fala, meu caro. Quantos quadradinhos no máximo pode ter? 5? Depende do orbital. Se for o orbital S, é 1. Uhum. Se for o orbital P, são 3. 3. Se for o orbital D, 5. 5. Nota que é uma PA, é uma progressão aritmética de 2, né? Sempre soma 2, ó. 1, soma mais 2 orbitais, dá 3. 3. 3 soma mais 2, dá quantos? 5. 5 soma mais 2, 7. É assim, essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia. O próximo que seria qual? Seria o F, né? O orbital F que tem... F7. 7 orbitais. Isso aí. Exatamente. Beleza, muito bom. É muito bem colocado aí. Muito bem. Em que se baseia a teoria da ligação de valência? Por que eu falei isso tudo antes aqui? Fala, Isabela. Tem alguma coisa a ver com um negócio de números quânticos? A teoria? Porque eu estudei isso ano passado e o título era Números Quânticos. Sim. Na verdade, eu não vou entrar em detalhes em números quânticos, porque esse é um assunto que não está mais dentro do programa, né? Mas os números quânticos, que são 4, na verdade, o número quântico principal, o número quântico de secundário, o número quântico magnético e o número quântico de spin, eles têm a ver com essas figuras que eu acabei de desenhar para vocês aqui, ó. Mas o que eu quero aqui para explicar a teoria da ligação de valência, para explicar a teoria da ligação de valência, eu vou precisar só desse conceito aqui, ó, o conceito de orbitais, da figura dos orbitais. Por quê? Na mecânica quântica, o que é mecânica quântica? É a física que estuda
as partículas pequenas, vamos colocar assim, no caso o elétron, né? Já foi verificado matematicamente que se o orbital, no caso um orbital P, um orbital S, um orbital D, estiver totalmente preenchido, isso significa um estado de estabilidade. Ou seja, isso é estável. Então, vejam bem, eu vou tentar explicar a ligação química não pela teoria do octeto. Eu vou explicar a ligação química por uma estabilização de preenchimento de orbitais. E vocês vão entender essa lógica que eu estou falando aqui, que eu estou descrevendo aqui. Resumo, se o orbital de um determinado átomo ficar totalmente preenchido, ele fica estável. Mas, professor, na tabela periódica, os átomos, então, não têm orbital totalmente preenchido? Não, não tem. A maioria dos átomos não tem orbital totalmente preenchido. Com exceção de quem? Quem são os únicos átomos que têm orbital preenchido? Gases nobres. Os gases nobres. Mas a gente vai... Agora eu quero que vocês abram a mente para uma outra ideia. Tá? Não se prenda na teoria do octeto. Vamos nos prender numa teoria nova. Uma teoria que diz o seguinte: se o orbital de um determinado átomo for preenchido, para ele é lucrativo, ou seja, é vantajoso fazer ligação química. Ok? Então, se preencher o orbital, será vantajoso. Eu falo vantajoso aqui no sentido de adquirir a estabilidade. Tá? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo de como a gente vai usar isso. E agora vamos viajar mais ainda, na maionese aí, como diz o outro. Vou pegar aqui o exemplo do HCl, ácido clorídrico. Como é que a gente... esse ácido é um ácido que existe, obviamente. É um dos ácidos mais fortes da química inorgânica. Ele está presente no nosso estômago, inclusive, né? Para ajudar na digestão das proteínas e tudo mais, né? É o ácido clorídrico. E aí eu vou tentar explicar esse ácido, na verdade, explicar as ligações químicas dessa molécula, não pela teoria do octeto, e sim pela teoria da ligação de valência. Então presta atenção agora nos desenhos que eu vou tentar fazer aqui, na verdade, né? Ó, o hidrogênio, número atômico 1. Distribuição eletrônica 1s1. Então o orbital dele, da camada de valência, que só tem esse, né? Estaria assim, ó, desenhado, ó. Um elétron, ok? E o cloro? O cloro tem número atômico 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui está a camada de valência, ó, do cloro. O orbital S aqui, ó, o S2 está preenchido da camada de valência. No entanto, o P5, ó, não está preenchido, tá vendo? O P5 está quase preenchido. Então, eu vou desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Olhando os orbitais ali, dentro da teoria da ligação de valência, quantos elétrons o hidrogênio precisa ter para completar o orbital dele, que é o orbital S? Não, precisa só de um. Que ele já tem um. Isso, beleza. Ele tem um elétron aqui, ó. Ele tem um elétron, certo? Se ele conseguir mais um elétron aqui, ó, ele completa esse orbital. Eu não estou falando de teoria do octeto. Eu estou falando de completar o orbital, ok? De maneira semelhante, quantos elétrons para o cloro faltam para completar o orbital dele? Que é o P5.
Está lá na camada de valência. Falta um elétron também. Um elétron também. Opa, juntei a fome com vontade de comer. Porque o hidrogênio precisa de um para completar o orbital S dele. E o cloro também precisa de um. Então é só ambos compartilharem uma mesma região. Se esse elétron participar de alguma maneira desse orbital aqui, ó, e se esse elétron do cloro participar da região desse elétron, eles vão se completar. Bom, lembrando, qual é o formato do orbital S? O formato do orbital S é um formato esférico, não é isso? O formato de uma esfera. Está lá nos 3 X, Y e Z, né? Formato esférico. Então, lá no orbital do hidrogênio aqui, ó, eu tenho um elétron. E no do cloro, que eu não, obviamente não vou conseguir desenhar, do cloro eu tenho o PX, o PY e o PZ. Eu teria aqui, ó, esse primeiro orbital, depois eu teria o segundo orbital, teria o terceiro orbital, né? Só que o PX está completo, o PY está completo, mas o PZ está faltando um. Então, vou mostrar a figura para ficar melhor aqui, ó. Ó, eu tenho o orbital do hidrogênio, tá vendo? O S, e tenho os orbitais P do cloro, PX, PY e PZ. Aqui, ó, que está marcado em laranja do cloro, o que está marcado em laranja do cloro, tem aqui, ó, uma setinha só. Aqui do outro lado não tem a outra setinha. Se você observar no verde, ó, tem um elétron, outro elétron. No vermelho tem um elétron, aqui tem outro elétron. São representados aqui por esses elétrons, ó. Só que no laranja, ali está faltando um elétron, tá vendo? Então, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é o seguinte, o hidrogênio com seu orbital S, ele vai se aproximar aqui do orbital P do cloro e vice-versa. O orbital P do cloro vai se aproximar do orbital S do hidrogênio. Quando eles entrelaçarem, a gente chama isso na química de sobreposição. É sobrepor. Quando os orbitais se sobrepõem, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, o que acontece? O orbital S do hidrogênio, que tinha um elétron, agora tem quantos? 2. O orbital P, que estava faltando um elétron, agora tem quantos? Agora tem 6 no total, está completo. Estabilizou ou não estabilizou? Sim, estabilizou. Eu falei de uma ideia sem falar do octeto. Entenderam aí, pessoal? Então, quando os dois se completam, sem, tipo assim, a gente falou octeto que é a ligação, né? Esquece aí, o octeto, né? Você pode esquecer o octeto. Quando é nesse modelo, a gente chama de sobrepor. Sobrepor, isso aí. Sobreposição de orbitais. Perfeito. A teoria da ligação de valência está toda baseada nessa situação aí. Então, pessoal, aí agora vamos a alguns conceitos, né? Quando o hidrogênio se aproxima aqui, ó, de frente com o orbital P do cloro, essa sobreposição ela é frontal, ela é frente a frente. Vocês vão entender por que tem uma diferença daqui a pouquinho. Essa sobreposição vai fazer com que o hidrogênio se ligue de forma covalente com o cloro. Professor, eu não conseguiria explicar o HCl pela teoria do octeto? Sim, conseguiria, tranquilamente. Só que eu estou fazendo aqui uma explicação com base numa outra ideia. Essa ligação aqui, ó, química do hidrogênio com o cloro, a gente chama ela de ligação simples do tipo sigma. A gente escreve assim, ó, sigma. Ok? Sigma. É uma ligação do tipo sigma, envolvendo o orbital S do hidrogênio com o orbital P do cloro. Ok? É uma ligação sigma simples do tipo SP. Até aqui, ó, na outra, no slide até tem um textinho aqui. Sigma SP. Letra sigma do grego, ó, sigma. Ok? Alguma dúvida? Podemos avançar, então? Ó, agora eu vou complicar um pouquinho a ideia. Eu vou colocar agora uma molécula, a gente vai tentar desenhar a molécula de N2.
usando a teoria da ligação de valência. Então, vamos prestar atenção aqui do N2. N2, a gente sabe, é um gás que está na atmosfera, 78% desse gás aí. Molécula que existe, então precisa provar como é que é o arranjo molecular dela. Nitrogênio é de que família? Ah, nitrogênio tem, acho que é 7 elétrons na camada de valência. Vamos fazer aqui distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p3. Então, ó, camada 1, camada 2, que é a camada de valência. O S está completo, mas o P não está completo. O P aqui do nitrogênio tem quantos elétrons? 3 elétrons. Ó, 1, 2, 3. Mas são 2 nitrogênios. Então, eu teria um outro nitrogênio com a mesma configuração e com a mesma situação que essa. Aí eu pergunto, usando a teoria da ligação de valência, quantos elétrons faltariam para o nitrogênio para completar aí o orbital P, que tá aí, o P3 nesse caso? Está faltando aí. Que não está completo, né? Quantos elétrons? 3. Isso aí, Rafael. 3 elétrons. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Presta atenção agora. Ó. Só que agora eu vou envolver o orbitais PX, PX, PY e PZ. Só que como são 2 nitrogênios, né, seria o nitrogênio se ligando a um outro nitrogênio. Então, eu vou representar, como são iguais, né? PX, PY e PZ dos 2 nitrogênios separados. Assim, ó. Né? São 3 elétrons, são 2 átomos iguais, então não muda nada. Aqui estariam os orbitais, olha. Aqui seria o orbital do primeiro nitrogênio, em cima, ó. E esse aqui seria o orbital do segundo nitrogênio, que não está completo. E aí eu tenho os elétrons espalhados, cada um dos elétrons espalhado em cada orbital. Sendo que o roxinho aqui, ó, é um elétron, né? O roxinho aqui, o outro elétron aqui no outro nitrogênio. O verde tá aqui, ó, tá faltando então um aqui, ó, nesse orbital, né? Faltaria um para completar, não é isso? E o amarelo a mesma coisa. O amarelo tem um elétron aqui, ó, e tá faltando um elétron aqui para completar 2 elétrons. Então, para estabilizar, aqui precisa de mais um elétron, aqui precisa de mais um elétron, aqui precisa de mais um elétron, idem. Aqui um elétron, um elétron, um elétron. Aí a gente vai imaginar agora, como é que eles vão se estabilizar, pessoal? Eles vão se estabilizar de modo que esses orbitais, eles vão se aproximar. Eles vão se aproximar para tentar se sobrepor um com o outro. Ok? Vão tentar se sobrepor um com o outro. Então, presta atenção agora. Eu vou ter a primeira sobreposição que está aqui no eixo Z, por exemplo. Ó, no eixo Z dos 2. Essa sobreposição vai ser uma sobreposição, quando eles aproximarem, vai ser uma sobreposição frontal. Quando esses 2 orbitais aqui, ó, que estão em amarelo, se aproximarem, eu vou ter a primeira ligação química. N, tracinho, N. Aí, desse modo, eu vou ter completando esse orbital e completando esse orbital. Por que eles se completam? Porque os 2 elétrons vão ser comuns aos 2 átomos, ok? Vai ser comum aos 2 átomos, igual aqui, ó, igual ao cloro, ó. Cloro e hidrogênio, comum aos 2 átomos. Por isso que eles se completaram. Aí eu pergunto para vocês, quando esses orbitais que estão marcados em roxinho aí, ó, em roxo ou azul escuro, não sei, enfim, quando eles tentarem se aproximar, essa aproximação vai ser frontal? O que vocês acham? Vai ser frente a frente? Ou não? Como eles estão girando, vai um ser em cima do outro, não? Vai um esbarrar no outro. Então, só você imaginar aí, ó, imagina como se fosse os seus dedos tridimensionais aí, ó, X, Y, Z. Eu tenho esse orbital que está de frente a frente, eu estou mostrando na câmera, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tenho esses 2 orbitais que vão se aproximar frontalmente. Mas esse aqui tá, ó, esses 2 outros orbitais,
eles não estão frente a frente. Eles estão o quê? Eles estão paralelos, não é isso? Eles vão se aproximar, mas não vão se aproximar frontal. Eles vão se aproximar o quê? De forma paralela. Ok? Todo mundo consegue enxergar isso? Ó, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque esse negócio que eu escrevi aqui em vermelho vai atrapalhar. Ó, o que está em amarelo vai chegar frente a frente. Mas será que o verde e o roxo vai chegar frente a frente? Acho que não, né? Esse que está em amarelo vai chegar frente a frente, a gente chama de ligação sigma. Por que é sigma? Porque é uma ligação frontal. Ok? Ó, frontal. Mas o azul aqui, ó, ele não vai chegar frontal. Ele vai chegar de lado. Idem, os verdes vão chegar de lado, né? De modo que eu vou ter mais duas ligações. Uma ligação do roxo com roxo lá e uma ligação do verde com verde. Assim, ó. 3 ligações. Sendo que essas duas últimas aqui, o que eu desenhei, são chamadas de ligações π. Ok? Essas duas são chamadas de ligações π. O que é a ligação π? É uma ligação paralela. Então, sigma frontal e π vai ser paralela. Professor, quando que vai acontecer esse negócio de ligação π? Que você está chamando aí? Sempre que envolver o orbital do tipo P. Por quê? Porque no orbital S, né, que é um formato esférico, não tem como ser uma ligação frontal. Vai ser sempre uma ligação... Aliás, não tem como ser uma ligação paralela. Vai ser sempre frontal, porque o formato do orbital é esférico. Não é de qualquer lado que você vire e sobreponha, a ligação vai ser sempre frente a frente, e nunca paralela. Então, a ligação π é uma ligação paralela, e uma ligação sigma é uma ligação frontal. Ok? Está mostrando aí as ligações? Tem tipo de ligação aí? Tipo na transversal? Não. Vão só esses dois tipos, né? Vai ser uma frontal, sigma, uma paralela π e a outra paralela π. Sempre nessa lógica aí. Ah, professor, tem uma ordem para colocar esse π, esse sigma na ligação? Não tem ordem, tá? Eu posso colocar em qualquer uma das ligações. Sendo que a ligação do nitrogênio com nitrogênio, ela é uma ligação do tipo que tem 2 π's e uma sigma, não importa a ordem. Professor, por que você não explicou isso na teoria do octeto? Porque na teoria do octeto, ele não explica nesse sentido, né? O que a gente fala lá? Ó, o nitrogênio é da família 5, significa que tem 5 elétrons na camada de valência. Como são... o nitrogênio precisa de 3 elétrons, olhando agora na visão da teoria do octeto, tá? Então, se o nitrogênio tem 5, precisa de mais 3. Então, ó, compartilho 1, compartilho 2, compartilho 3. De modo que cada nitrogênio fica com 8 elétrons. Eu expliquei com base na teoria do octeto. Beleza, funcionou muito bem. Funcionou também na teoria da ligação de valência. Funcionou muito bem. Mas essa questão, esse conceito de ligação sigma e esse conceito de ligação π não foi explicado lá na teoria do octeto. Ela só pode ser explicada nesse momento. Entenderam aí? Entendido? É um pouco viajante? É. Viajante pra caramba. Mas é uma teoria bem legal, né, que mostra a molécula se formando a partir de uma outra ideia, diferente. Bom, vou pular isso aqui. Aí, então, pessoal, ó, eu tenho os tipos de ligações, olha. Toda ligação simples, tá? Toda ligação simples vai ser sigma. E se eu tenho, além da sigma, eu tenho uma outra ligação, a outra necessariamente vai ser π, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, na água, vou colocar a molécula de água aqui, H2O. Essas duas ligações são sigma. Vamos pegar aqui outra molécula,
HCl, já falamos, né? Essa vai ser sigma. Agora, por exemplo, a molécula do oxigênio do ar, né, que a gente respira, ó. O com O. Uma é sigma, a outra necessariamente é pi. Aqui ele está mostrando a fórmula do ácido sulfúrico, né? H2SO4, ó. H2SO4. Essa é sigma, essa é sigma, essa é sigma, essa é sigma. Eu tenho uma outra sigma e uma outra sigma. Total de sigmas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma. E eu tenho 2 ligações do tipo pi. Tranquilo? No caso do oxigênio aqui, ó, eu tenho uma sigma e uma pi. No caso do nitrogênio que a gente desenhou ali, ó, a molécula de N2, eu tenho uma sigma e 2 pis. E por aí vai. Firmeza? Espero que você esteja entendendo isso, hein? Isso é prova de semana que vem, da outra, né? Isso aí vai cair na prova? Sim. Com certeza. Então sempre que tiver 2 vai ser pi e sigma, e sempre que tiver 1 vai ser só o sigma. Isso aí. Tem uma molécula da química orgânica, é chamada de benzeno. Não sei se vocês já ouviram falar. Benzeno. É isso aqui, ó. Oh, cara. Acho que eu já ouvi falar já, mas eu não sei para que serve, não. Não, é uma molécula bem comum da química orgânica. Essa molécula aqui, ó. É um anel que a gente chama, um anel de carbonos. Vai ficar mais claro, seria isso aqui, ó. Carbono, 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 carbono. Eita. Carbono e carbono. 2, 4, 6. Cada carbono desse, aí ele vai pulando. Tem uma simples e depois tem uma dupla. Tem uma simples, depois tem uma dupla. Tem uma simples, depois tem uma dupla. É alternada essa dupla, né? Aí eu tenho, ó, cada carbono desse, carbono faz quantas ligações? Faz 4, né? Isso não vai mudar nunca. Não importa se tem 4 ligações, né? Se tem ligação pi ou sigma, eu tenho que obedecer o número de ligações. Então o carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Essa quarta ligação é com hidrogênio. A gente desenha assim, ó. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantas ligações pi tem a molécula do benzeno? Quantas ligações pi tem a molécula do benzeno? Pi vai ser sempre que tiver 2. Então tem 1, 2, 3, acho que 4. 4 ou 5. Cadê a quarta, que eu não vi? Ó, eu tenho, sempre que eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e tenho uma pi. Muito bem, Luísa. Tenho 3, ó. Eu confundi, porque aí nesse meio parecia que você tinha desenhado um só. Tá pequenininho, né? Então tem 3 ligações pi. 3 ligações pi nessa molécula, né? Nos livros né, nos livros, a gente escreve o benzeno assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Tipo um ovo frito. E por aí vai, né? Então, sempre que eu tiver uma ligação dupla, né? Nesse caso, uma ligação vai ser sigma e a outra necessariamente vai ser pi. Professor, qual é a origem da ligação pi? A origem da ligação pi é essa sobreposição paralela, tá bom? A sobreposição frontal dos orbitais dá origem à ligação sigma. E a sobreposição paralela do P dá a origem à ligação pi. Aí é uma pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham? Qual ligação química é mais forte? A ligação do tipo sigma ou a ligação do tipo pi? Eu acho que vai ser a do tipo sigma. Por quê? Porque você pode ver que tem lugar que só tem a sigma. Ela só tem ela. Aí quando os dois paralelo, aí tem o pi e o sigma. É uma boa lógica essa que você usou. Mas assim,
É realmente é sigma mesmo, mas não é por isso. É porque é o seguinte, a sigma é uma ligação mais forte, por quê? Porque a sobreposição dos orbitais, ela é mais efetiva, né? As nuvens eletrônicas, elas se entrelaçam com mais força. Por quê? Porque é uma ligação frontal. Já a ligação π, não. A ligação π, como é uma ligação que se faz, é o entrelaçamento a longa distância, né? Não é um entrelaçamento tão efetivo. Então, a ligação π é mais fraca por isso do que a sigma, entendeu? A sigma é mais forte, mas é por conta da sobreposição ser mais efetiva. Bom, aí a gente começa, se já estava complicado, vai complicar um pouquinho mais agora. E quando o octeto não obedece? Não é obedecido? Porque é o seguinte, eu mostrei moléculas aqui, eu desenhei moléculas, vamos dizer, dentro da teoria da ligação de valência, que poderiam ser explicadas pela teoria do octeto também. Né? Tanto o HCl quanto o N2 que eu desenhei aqui, poderiam ser muito bem explicadas pela teoria do octeto. Não precisava da teoria da ligação de valência para explicar isso. Para explicar os tipos de ligações ali naquele caso. O problema é o seguinte, que na teoria do octeto, a teoria do octeto não explica, como eu falei com vocês, não explica algumas moléculas que expandem o octeto, ou que às vezes falta 8 elétrons, às vezes sobra, né, mais do que 8 elétrons, que é o caso dos exemplos que eu estou mostrando aí. E aí, nesse caso, a teoria da ligação de valência ela vai ajudar muito, ela vai ajudar bastante. E aí nós vamos viajar mais um pouquinho agora, tá? Se prepara para uma nova viagem. Então, dentro da teoria da ligação de valência, por exemplo, se eu pegar a molécula de metano, o carbono está fazendo 4 ligações. A gente já viu isso, né? A gente já viu que o carbono faz 4 ligações. Mas vamos olhar dentro da teoria da ligação de valência. Por enquanto que a gente tem de informações, né? O carbono tem número atômico 6. Então ficaria 1s2, 2s2, 2p2. Aqui está a camada de valência do carbono. O orbital S está preenchido, o orbital P está com 2 elétrons. Então, o orbital P seria assim, ó. 2 elétrons, ok? Mas a gente acabou de concluir que na teoria da ligação de valência, o átomo se estabiliza por preenchimento de orbitais. Mas aí, se eu observar o carbono, nesse caso, quantos elétrons faltam para preencher o orbital? Falta 2 aqui, falta 4. Falta 4 elétrons, muito bem. Só que acontece, qual é o grande detalhe quando você está falando que faltam 4? Quando eu tenho o entrelaçamento de orbitais, se você voltar aqui nos desenhos, ó, se você voltar nos desenhos, um elétron, eles se completam, os orbitais se completam, né, vamos dizer assim, tendo um elétron de um átomo sobrepondo a um elétron de outro átomo, um segundo átomo. Quando você falou que aqui no carbono falta 4, qual é o grande problema disso? O grande problema é o seguinte, tá? Então viria aqui um átomo que ia sobrepor aqui, ó, vou colocar de outra cor para ficar mais fácil, ó. Ia sobrepor, ia completar. Viria aqui um segundo átomo, ia sobrepor. E os outros 2 elétrons estariam vindo de um único átomo. Porque o carbono não está colaborando em nada com o elétron. Os 2 elétrons estão vindo de um átomo só. Isso não é possível dentro da ligação covalente. A ligação covalente parte do pressuposto que eu tenho um compartilhamento de elétrons. Ok? Eu não posso ter ligação química de dois elétrons vindo de um átomo só, segundo a teoria da ligação covalente. Mas isso palavras, é ativa. Opa. Oi? Ativa. A não ser que seja dativa, né? A não ser que seja dativa, mas não é o que acontece no CH4. Não é uma ligação dativa.
que eu quero dizer é o seguinte, se você olhar a molécula como está aí, aliás, o carbono como está aí, descrito, na configuração que está descrita, que é de 2 elétrons lá na última camada, eu poderia, no máximo, completar com um outro átomo, eu poderia completar, no máximo, esse orbital e esse orbital. Com um outro átomo de hidrogênio, por exemplo, que chegaria ali. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a molécula deveria ser CH2 e não CH4, porque teria só 2 ligações. Mas isso não acontece na natureza, a gente sabe que o metano existe. E como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar que o carbono está fazendo 4 ligações na teoria da ligação de valência? Fica um pouco difícil aí, né? Na verdade, um pouco difícil não. Vai ficar fácil isso. Por quê? Dentro da teoria da ligação de valência, está dentro da TLV, surge um conceito novo chamado de hibridação. O que é hibridação? Hibridação significa misturar. Ok? Hibridação ou hibridização, alguns livros vão trazer dessa forma. Significa misturar. Mas misturar o quê? Vou pegar aqui o exemplo do metano de novo, tá? Do metano de novo, CH4. Presta atenção agora no que eu vou fazer. O carbono tem 6 elétrons, um S2, 2 S2 e 2 P2. Aqui está a camada de valência do carbono. Eu tenho 2 elétrons no orbital S, ok? Do 2S2, e tenho 2 elétrons no orbital P. Eu estou só desenhando a camada de valência dele aqui. Redesenhando, né? Ó, um elétron. Eita. Um elétron, 2 elétrons. Opa, o que eu fiz? Fiz besteira agora. Né? Tá doido? Um elétron, 2 elétrons. Pensa comigo agora, é o seguinte, esse aqui seria o 2S, presta muita atenção, e esse aqui seria o 2P2. Se eu fizer o seguinte agora, se esse elétron aqui, que está aqui, ele for promovido lá para aquele caixotinho, que está vazio, correto? Se ele for promovido, e ao mesmo tempo que foi promovido, se eu somar esses orbitais, somar o S com os P's aqui, como é que ficaria esse novo orbital? Esse novo orbital ficaria assim, Se eu jogo esse elétron lá do S para o P, que está aqui, se eu jogo lá para o P, acontece isso, E somo os orbitais, 1, 2, 3, ficaria assim, Esse orbital S que tinha 2 elétrons, agora vai ficar com quantos? Fica com 1. Esse orbital P que estava com elétron, 1. Esse orbital P com um elétron, 1. E esse que estava vazio, vem o elétron lá do orbital S. Ok? O que eu fiz, então? Eu promovi o elétron e somei. Somei aqui, misturei os orbitais. Ok? Então, a hibridação é uma teoria chamada de soma de orbitais. Viagem isso? Muita viagem, né? Quando eu somo os orbitais, pessoal, agora o carbono pode fazer quantas ligações? Quantos elétrons 4. eu preciso para completar aqui todo mundo? Fala para mim. 4 ligações e 4 elétrons. 4 elétrons, perfeito. Então, agora sim, o carbono consegue fazer 4 ligações dentro da TLV, dentro da teoria da ligação de valência. Esse orbital aqui, híbrido, é um orbital que é uma mistura do orbital S, que é esférico, com o orbital P, que tem aquele formato. Como eu misturei um S aqui, com 3 P's, S com 3 P's, o nome dessa hibridação é chamado de SPP2.
3. Ok? Esse é o nome dessa hibridação, tá? Aqui tem um desenhozinho, um vídeo que mostra como que seria esse negócio de hibridação aí, ó. Vou mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se... Deixa eu liberar. Tá travado? Travando? É porque no YouTube não fica muito... dá umas pausazinhas mesmo, tá, pessoal? Ó, vamos ver se vai ficar melhor agora. Tá em inglês aí, mas enfim, foquem mais na figura. Characteristics of sp3 hybridization. In this hybridization, four hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of the orbital. Each sp3 hybrid orbital possesses 25% s character and 75% p character. The hybrid orbitals are oriented along the four corners of regular tetrahedron at an angle of 100. Tá, vocês querem que eu passe o link aí, é isso? Espera aí. Vou ver se eu tenho que pegar o link aqui. Pior que eu não sei a origem desse vídeo, né? Ah, sim, espera aí. Deixa eu ver se consigo abrir ele no YouTube aqui. Que é um vídeo do YouTube, né? Ah, tá aqui, compartilhar. Tetrahedral hybridization. Definition. The process of intermixing of 1s and Cadê o vídeo, caramba? four Eu, hein? hybrid orbitals is known as sp3 or tetrahedral hybridization. Characteristics of sp3 hybridization. In hybridization, four hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of the orbital. Each sp3 hybrid orbital possesses 25%. Tá aí o vídeo aí, o link. Dois minutos pra vocês assistirem. Pegar um café.
britânico. Coloca a legendinha embaixo para acompanhar. Pronto aí? Não sei se vocês conseguiram acompanhar no vídeo, né? O que ele fala? Ele fala que quando o orbital, o S, né? O orbital S, ele se soma. Pode ser também uma palavra, uma vozinha de robô também. Quando o orbital S aqui, ó, que é esse orbital, que tem um formato esférico, que tem esse formato esférico, né? Esse orbital S daqui, ó, se soma, né, aos orbitais P, que tem aquele formato todo tridimensional, você gera um Frankenstein ali, um novo orbital, né? Um novo orbital diferente. Mas diferente como? Diferente, na verdade, é a mistura de um S com 3 Ps, né? Vai dar 25% de cara de S e 75% de cara de orbital P. Quando eles se somam, e a parte mais bonita da hibridação é essa, quando eles se somam, né, o orbital S com os P's, eles geram um Frankenstein, um orbital híbrido, né? É igual você cruzar cachorro com um elefante, por exemplo, né? Vai dar uma mistura, se bem que não dá. Biologicamente falando, não dá, né? Não daria. Mas formaria algo totalmente bizarro, né? É exatamente isso na hibridação. Você soma um orbital que tem um formato esférico com um orbital P que tem um outro formato. Quando isso acontece, né? Vai gerar 4 orbitais, ó. 4 orbitais. Chamado de sp3, né? 4 orbitais. 1, 2, 3 e 4. Esse orbital tem um formato tridimensional, que ele mostrou no vídeo. Qual é esse formato? Eu não vou conseguir desenhar aqui nunca, tá? É tipo Seria um formato... Pode falar. É tipo uns balões. Isso. Sendo que esses balões, isso aí, eles estão dispostos aqui, formando uma geometria conhecida como geometria tetraédrica. Uma geometria tetraédrica. O que é uma geometria tetraédrica? Tetra de 4, né? Seria basicamente assim, ó. Eu teria uma ligação aqui, ó, no plano, duas ligações lá para fora, lá para dentro do slide, né? E uma outra ligação aqui saindo do slide em direção ao nosso rosto aqui, ó. Certo? Isso aqui é chamado de tetraédrica. Já dá uma dica para a gente das nossas próximas aulas, que a gente vai falar de geometria molecular, né? Cada orbital desse, pessoal, tem um elétron. Um elétron. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, ó, o carbono precisa fazer 4 ligações. Vai aproximar quem aqui, ó? São os 4 hidrogênios, né, do CH4. O hidrogênio tem orbital esférico, um elétron, vai chegar aqui, ó, vai sobrepor. Vai chegar nesse outro orbital aqui, ó, vai sobrepor. Vai chegar nesse outro orbital aqui, com o seu elétron, vai sobrepor. Vai chegar aqui, o orbital S do outro hidrogênio sobrepor. Todas essas sobreposições vai ser do tipo sigma. Por quê? Porque são sobreposições frontais que envolvem o orbital S. Então, na verdade, o metano, né? O metano, a molécula de metano, seria assim, ó, carbono, aí teria um hidrogênio,
Teria hidrogênio. Aí teria aqui, ó. Lá para... Vamos fazer assim, vai ficar mais fácil, ó. Lá para trás do plano, ó, que eu vou desenhar assim, ó. De forma tridimensional, teria um hidrogênio. No outro, lá atrás do plano, teria um outro hidrogênio. E aqui saindo do plano, teria o quarto hidrogênio. Ok? Sendo que essa molécula, ela é o reflexo, exatamente, do orbital híbrido que deu origem. Seria uma geometria tetraédrica. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 109 graus, que é o ângulo entre os hidrogênios aqui da ligação. Só tem como determinar isso experimentalmente? Tem como determinar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, no final, acho que eu coloquei um slide com uma animação. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui em algum lugar. Ah, não coloquei, caramba, que pena. Deixa eu ver se eu tenho aqui na engenharia, que eu mostrei isso. Se eu tenho essa animação lá. Depois eu coloco aqui para vocês. Deixa eu ver onde que tá. Tem um programinha que desenha geometrias moleculares, que é bem bacana. Quer ver? Vou tentar mostrar essa molécula de uma forma mais decente do que essa que eu desenhei aqui, de forma bem horrível, né? Cadê? É possível que eu apaguei. Ah, tá, é marcado aqui, caramba. Ó, deixa eu tentar abrir para vocês aqui. Ver se vai conseguir. Ou se não, deixa eu tentar aqui no próprio slide mesmo. Inserir. Suplementos, meus suplementos. Isso, simulação. Adicionar. Ver se ele vai carregar aqui para vocês. Build. Espera aí, eu estou procurando aqui. Muita animação legal aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, vou pegar a molécula de metano ali que eu acabei de desenhar e vou mostrar para vocês aqui. Espero que não demore, né? Aqui, ó. Olha aí a molécula de metano na forma tridimensional. Carbono no centro. E os hidrogênios em volta do carbono, formando uma geometria que é chamada de geometria tetraédrica. Tetraédrica, ok? Bem bacana, né? Ó, a molécula não é bidimensional, a molécula é tridimensional, tá bom? Tetraédrica. Beleza, vamos continuar aqui nosso bate-papo, então. Então, a molécula, os hidrogênios, né? Eles entrelaçam nos 4 orbitais híbridos, né, formando as 4 ligações sigmas do tal do metano lá, por exemplo. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Olha aqui para essa molécula, ó. Olha para essa molécula. Eu vou dar como exemplo. Essa molécula é uma molécula que existe e ela foge totalmente à teoria do octeto. Totalmente à teoria do octeto. Né? Por quê? Vamos lá. Berílio. Qual é o número atômico do berílio? Alguém tem a tabela periódica aí para me falar o número atômico do berílio? Eu estou sem tabela aqui. Número atômico do berílio? Berílio está na família 2. 4. Ok, obrigado. Então ficaria, ó. 1s2, 2s2.
Então, aqui está a camada 1, aqui está a camada 2. Logo, o que acontece, né? Desculpa, não é essa que eu quero desenhar, não. Essa aqui seria o próximo exemplo. Tá? Esquece isso. Outra molécula. BF3. BF3. O boro é 5 o número atômico dele, né? Esse eu sei. 1s2, 2s2 e 2p1. 2p1. Olha aqui, pessoal. Olha a camada de valência do boro. Ó, a camada de valência do boro está mostrado aqui. Ó. Tenho 2 elétrons no orbital S e tenho 1 elétron só no orbital P. Nos orbitais P aqui, ó. 1 elétron só. Pessoal, quantas ligações que o boro vai fazer? Bom, se eu olhar o orbital P, ele faria só uma ligação, que é só preencheria esse orbital que tem que está faltando um elétron aqui, ó, nessa posição, né? Só esse elétron. Mas o que acontece? Vamos pensar isso em termos de hibridação. Como seria a hibridação? Eu teria, ó, esse elétron aqui, ó, que está no orbital 2s, esse elétron ele é promovido lá para o orbital P, que está vazio. E eles se somam. Eles se somam da seguinte forma, ó. Eles se somam assim, ó. Se soma. Fazendo com que esses 2 elétrons que estavam aqui só vai ficar 1. Então, no orbital S lá, que ficaria 1. E tem um elétron aqui no orbital 2, do P. E um elétron que foi promovido aqui do S e foi lá para o P. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho um átomo que eu posso agora fazer 3 ligações químicas para explicar exatamente o BF3 aqui, os 3 flúors que estão ligados ao boro. Então, de novo, repetindo, o que eu fiz agora? Ó, eu somei um orbital S e somei com 2 P's. Criei um novo Frankenstein aqui, um novo orbital. Como é que é o nome desse orbital? Como eu envolvi um S com 2 P's, isso vai ser chamado de SP2. Um S com 2 P chamado de SP2. Ok? E aí, quantas ligações eu posso fazer? 1, 2, 3 ligações. Como é que é o formato desse orbital? Tá aí o desenho do... Deixa eu ver se consigo mostrar o SP2 aqui na forma de figura, que é melhor do que mostrando esse vídeo aí. Então, ó, somou um S com 2 P's, gerou o orbital híbrido, 3 orbitais híbridos do tipo SP2. Tá aqui os orbitais chamados de SP2, ó. São orbitais nos quais eles estão igualmente espaçados a um ângulo de 120 graus. Isso aqui é chamado de geometria trigonal plana. Ok? Esse ângulo aqui, ó, esses 3 ângulos são iguais a 120 graus. Trigonal plana. De modo que agora eu posso fazer 3 ligações químicas. 1, 2, 3 ligações químicas. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficaria a molécula. Ó. Aqui na minha geometria, no meu simulador aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o simulador. Ah, o simulador está aqui na PowerPoint já. Espera aí, deixa eu voltar lá. Cadê o simulador? Aqui, né? Ó, vou pegar a molécula de BF3 para mostrar para vocês, que eu estava desenhando agora. Ó, molécula de BF3. Deixa eu ver se tem aqui nos exemplos. Ó, tem aqui, ó, BF3. Olha aqui a molécula, ó. Tá vendo? Essa geometria aqui, ó, é chamada de trigonal plana. Pessoal, onde está o boro, onde estão os flúor? O boro está marcado em marrom aqui, ó, e os 3 flúoros estão marcados em amarelo. Ok? Se você for olhar aqui, ó, trigonal por quê? Formam um triângulo. Trigonal plano. Por que plano? Olha aqui, vou girar aqui a molécula, ó. Os átomos estão todos no mesmo plano. Ok? Por isso que é chamado de trigonal plana. E esse ângulo aqui, ó, esses ângulos são ângulos de 120 graus. Deixa eu ver se tem como mostrar o ângulo aí, ó. Ângulo de 120 graus, tá vendo? Total 360, né? Ok? Isso é reflexo de quê? É reflexo do formato do orbital. O orbital que tem aquele formato, olha lá, ó.
voltando aqui no desenho, ó. Ele que tem esse formato. É um formato trigonal plana. Né? Agora, a hibridação SP que eu queria falar do BCl2, que é esse composto que existe. Bom, agora no berílio, né? Voltando no berílio. Berílio é 4, 1s2, 2s2. 4 elétrons no total. Aqui está completo, aqui está com 2 elétrons, a camada de valência. Ó. Quantas ligações o berílio faria? Nenhuma. Como é que eu vou encaixar elétron aqui dentro? Se está completo. Dentro desse orbital S aqui que está completinho. Impossível eu colocar mais elétron aí dentro, né, de outro átomo, por exemplo. Mas a molécula de BeSL2 existe. Está mostrando para mim, ó, são um berílio ligado a 2 cloros. De onde que o berílio faz essas duas ligações? Como que ele faz essas duas ligações? Fala para mim aí, como é que Ele seria separa esse a spin, ideia? ele separa o spin em 2? Mas em qual orbital? Nesse daí do 2s2, ele separa ele. Tem que separar, mas eu não, esse orbital que já existe, né? Já existe. A sua ideia é essa mesmo, tá perfeito. Tem que separar esses dois caras aí em 2 orbitais. Só que lembra, quando a gente continua a distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, 2s2, depois vem quem? Quem que vem aqui, 2p6. ó? 2p, não é isso? Vou colocar Sim. 2p0 aqui, que não tem nada ainda, né? Seria um 2p0, olha. Ah, então tá bom. Eu tenho um orbital P ali teórico, que pode passar a existir, que ele é P0. Aí você falou, eu tenho que separar esses 2 elétrons aí que estão nesse orbital S. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse elétron que está no orbital S aqui, ó. Eu vou pegar esse elétron que está no orbital S e vou jogar para onde? Para o P que está vazio aqui, ó. E somo. Somo o que for usar, né? O que está sendo usado. Aí sobrou o quê? Sobrou um elétron que estava no S com um elétron que foi promovido para o P. Nome dessa hibridação? SP. Hibridação SP. A hibridação SP é a mistura de um orbital S com o orbital P. Agora o berílio pode fazer 2 ligações? Pode. Pode fazer 2 ligações exatamente nessas 2 posições aqui, né? Já que eu abri os spins para fazer. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui a figura. Não tem a figura, posso mostrar no vídeo aqui, posso passar o vídeo para vocês. Eu estou quase terminando a aula já. Vou ver se consigo copiar aqui e mandar para vocês aí. O que é isso? Ó, tente ver a engenharia aí do orbital SP. Dá play aí no YouTube. Ok.
Já deve ter dado aí os minutos aí, né? Mas, enfim, aí ele mostrou, acho que no mesmo vídeo, ele mostrou tanto a ASP quanto a ASP2, né? Que são as duas últimas que eu mostrei para vocês, as duas figuras que eu mostrei, né? Mas na SP, né, o que vai acontecer? Na hibridação SP, eu tenho o formato do orbital, né? Opa. Eita. Falta. O formato do orbital, como ele mostrou aí, é um formato assim, ó. Os dois orbitais, né, que se formam, tem esse formato, ó. Eu tenho uma dúvida. Sempre o que vai E doar... aqui é linear, ó. Porque tem uma bola no meio. Pode falar. Não tem uma bola no meio? Aí sempre vai ser sim, ele coloca isso aqui assim? Esse que fica no meio é sempre o que vai doar o elétron? Não, não é o que vai doar, né? Esse que do meio é o que vai ser hibridizado. Nesse caso aqui, o berílio, por exemplo, ó, é ele que vai ser hibridizado. Lá atrás que eu falei do BF3, é o boro que hibridizou. É sempre o átomo que a gente chama o átomo do centro, né, da molécula. Entendi. O átomo do centro da molécula. E aqui, ó, o átomo do centro. Ó. É ele que vai sofrer hibridação. Sua pergunta é boa. Mas aqui, olha o que eu tenho, né? Eu tenho o orbital que está, dois orbitais híbridos, na verdade, chamado SP, que está precisando de um elétron cada um. Aí chega um elétron aqui, chega outro elétron aqui, tal. A molécula é chamada linear. Quer ver, ó? Eu mostrar para vocês lá na animação, o BF3, olha. O BF3 não, o BCl2, né? Deixa eu ver se tem o BCl2 aqui. Não tem o BCl2, não é possível. Não tem, verdade. Que pena. Ver se tem algum para substituir aqui. Esse aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Eu vou só tirar aqui os elétrons. Seria isso aqui a molécula, ó. Chamada de geometria linear. Por que geometria linear? Porque os átomos estão todos numa mesma linha. Tá, ó, todos na mesma linha. O ângulo aqui entre uma ligação e outra, ó, é de 180 graus. 180 graus, ok? Chamada geometria linear, que está escrito aqui embaixo, ó. Voltando, vamos terminar a aula aqui, ó. Última hibridação para a gente terminar. Essa hibridação aqui, ó. Essa hibridação acontece nesse cara, ó, PCl5. Isso aqui foge ao octeto também. Foge à teoria do octeto. Não obedece à teoria do octeto. Quem é o átomo do centro? O fósforo. Ó. Qual é o número atômico do fósforo? Alguém pode me falar aí? Na tabela periódica? O número atômico do fósforo. 15. Obrigado. Então ficaria assim a distribuição. Presta atenção agora na viagem, hein? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vamos lá, contar dando aqui, 10, 12, 3p3. E olha aqui, ó, camada de valência. Camada de valência está aqui. Quantos elétrons tem? Ó, o orbital S tem 2 elétrons. E no orbital P, tem 3 elétrons. Teoricamente, o fósforo teria que fazer só quantas ligações? Ó, só 3 ligações, para preencher esses orbitais aqui. Mas olha o que ele está fazendo. Está fazendo 5, PCl5. Ou seja, está expandindo o octeto. A teoria do octeto não explica essa molécula, mais uma vez. Como é que eu vou explicar 5 ligações? Eu só consigo explicar 5 ligações se eu tiver 5 elétrons, né? 5 elétrons desemparelhados, que a gente chama. Lembrando que aqui, ó, é S, aqui é P e aqui é P. E como é que eu vou desmembrar esses elétrons que estão aí? Bom, lembra, pela mesma ideia anterior, ó, depois do P vem o quê? Vem o D. O D estaria 0 aqui, né? O D está vazio. Então imagina aqui um orbital D vazio. D vazio seria 1, 2, 3, 4, 5 orbitais vazios. 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer então, pessoal? Para eu explicar 5 ligações.
esse elétron aqui, ó, que está no orbital S, ele é promovido lá para o orbital D. Ok? Que está vazio. E aí eles se somam, hibridizam. Eles se somam misturando tudo, formando o quê? Ó? Formando um Frankenstein. Um novo orbital. S com um elétron, aqui. Os P's que já tinham 3 vão continuar com 3. 1, 2, 3. E agora eu tenho o quê? Agora eu tenho um elétron no orbital D. Deixa eu ver se consigo apagar aqui, né? Não consigo. Apaga tudo. Ok, sem problema. Ó, 3 P's. E agora um elétron que foi promovido para um D. Como é que é o nome dessa hibridação? Se chama sp3d. sp3d. Quantas ligações o fósforo agora pode fazer? O fósforo pode fazer agora 5 ligações químicas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Como é que é o formato desse orbital depois de hibridizado? O formato é esse aqui, ó. Esse é o formato dos orbitais sp3d. Forma essa geometria aí, ó, chamada geometria bipiramidal trigonal. Ou seja, são duas pirâmides, uma em cima da outra, e a base da pirâmide ela é trigonal. Ela é de três, né, lados, nesse caso. Bipiramidal trigonal. Ok? Que viagem, né? Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. PCl5, né? PCl5, tá aqui, ó. Ah, ele aí, ó. PCl5. Bipirâmide trigonal. Aqui tá a base triangular, ó. Aí eu teria um átomo acima do plano e um átomo abaixo do plano. Bipirâmide, são duas pirâmides imaginárias, né? Trigonal. Aqui tá escrito aqui embaixo, ó. Bipirâmide trigonal. Ok? Ó, como desafio, eu vou deixar isso aqui, ó. Opa. Vou deixar isso aqui nos próximos 10 minutos. Quem mandar um WhatsApp com a resolução, eu dou um ponto extra. Explicando essa molécula aqui, ó. SF6. SF6. Qual é o formato dela, qual é a hibridação e tudo mais. Aqui tem um quadrinho, um resumo, ó, de cada hibridação, tá? E o tipo de geometria, ó. SP linear, SP2 trigonal, SP3 tetraédrica, tudo um resumo que a gente já fez. SP3D, SP3D2, ok? Ó, desafio então. Quem desenhar para mim, quem esquematizar para mim hibridação no SF6, os próximos 10 minutos é um ponto extra. E mandar no meu WhatsApp, ok? Tudo bem assim? Só quem está prestando atenção na aula é que vai ganhar esse ponto extra. Ó, são 16h53. Quem esquematizar da forma que eu esquematizei, isso, hexafluoreto de enxofre, não quero saber o nome, eu quero saber. Esquematiza a hibridação do jeito que eu fiz aqui, ó. Ok? Quem esquematizar a hibridação, me mandar uma foto e tal dessa hibridação, nos próximos 10 minutos, eu vou dar um ponto extra. Tá bom? Ó, agora são 16h53. Até as 15, né? Às 17h05, às 5h05, eu vou aceitar a resolução e pode mandar para mim. É um ponto extra. Isabela, não é fácil não, cara. Isso não é simples não. Sei que não é, acredito. Vocês estão vendo aqui algo bastante aprofundado aí em termos de conceito, tá bom? E é muito abstrato. Sei que é abstrato. Ó,
Vou colocar aí meu telefone, ó. Telefone, meu número, né? A quem esquematizar e mandar nos próximos 10 minutos explicando essa hibridação, né, eu vou dar um ponto extra. Ok? Vou encerrar aqui então, hein? Senha, oi lindo, meu Deus. Ó, vou encerrar, hein? Encerrei e tô guardando aqui no WhatsApp. Beijundas. Espero vocês. Aí, é só desenhar o orbital.